Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Números 11. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém? Números 11. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio, ali naquela versão, diz, e o vulgo que estava no meio, é a mesma coisa, eu já vou estar falando sobre isso. E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Então vamos entender esse texto que nós acabamos de ler. Olha só, aqui fala a respeito das murmurações dos israelitas. O que significa isso? O povo de Israel, o povo de Deus, ficou como escravo no Egito por 430 anos. 430 anos eles foram escravos. E essa escravidão era muito cruel. A cultura de Israel nos conta que a lei oral, né, do povo de Israel, do povo judeu, nos conta que o faraó, ele castigava tanto o povo que ele não deixava eles descansarem, não deixava eles dormir, não deixava eles tomar banho, e que quando eles terminavam alguma construção, porque eles trabalhavam para o faraó. Então o faraó mandava construir alguma coisa, algum prédio, alguma pirâmide. Não estou falando daquelas pirâmides lá famosas, mas construções, que eles faziam. Então o faraó mandava construir em cima de um terreno arenoso, molhado, tipo um banhado, que quando terminasse a construção, o terreno não suportasse o peso da construção e caísse.
E para que o faraó fazia isso? Para que os escravos tivessem que começar tudo de novo, o trabalho. Então veja só, nós sabemos que para alguém que está construindo uma casa, construindo um prédio, seja lá o que for, a alegria dessa pessoa é quando vê pronto, se alegra, né? Terminamos, que bonito que ficou. Mas o faraó era tão mau para o povo judeu, né? Para o povo hebreu, ainda naquela época chamado de hebreu e não de judeu, mas é o mesmo povo. O faraó era tão terrível na escravidão sobre eles, que ele fazia isso. Eles construíam em cima de um terreno que afundaria quando a obra ficasse pronta, para que eles tivessem que recomeçar tudo de novo. E eles então sofreram muito, né, nas mãos do faraó por 430 anos. 430 anos o povo de Deus ficou escravo no Egito. E aí Deus levanta Moisés para tirá-los de lá. E quando eles saem de lá, então eu não vou estar contando toda a história porque não dá tempo, mas quando eles saem de lá, então, eles vão para o deserto. E esse caminho do deserto, para ele chegar na terra prometida, como Deus tinha falado para Abraão, de que daria a terra de Canaã para eles, uma terra que mana leite e mel. Veja só, esse mel que a palavra do Senhor nos diz que jorrava em Canaã, alguns pregadores dizem que é o petróleo. Não é o petróleo. Quando a Bíblia se refere a leite e mel, é leite de cabras e mel de tâmaras. Então, ali tinha abundância, né, de mel e de leite. Mas o leite era de cabra, porque eles eram pastores, então, de ovelhas, de cabras. E Deus prometeu isso, mas então, para eles chegarem nessa terra que manava leite e mel, seria rápido o caminho, não seria muito longe. Eles não ficariam caminhando por muitos dias, mas eles ficaram caminhando no deserto por 40 anos. 40 anos. Por quê? Veja só. Esse caminho duraria poucos dias, mas durou 40 anos, porque eles eram murmuradores. Eles viviam reclamando. Então, assim, Deus precisava tratar esse povo que tinha ficado escravo por 430 anos. Deus precisava tirar deles aquele costume que eles adquiriram no Egito durante todo esse tempo. Então a gente costuma dizer o quê? Que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, por 40 anos eles ficaram caminhando no deserto. E esses 40 anos eles pecaram, esses 40 anos eles murmuraram e fizeram muitas coisas erradas. E Deus precisou então desses 40 anos para fazer com que toda aquela geração que tinha saído de Israel, que era reclamona, né? Que gente que reclamava de tudo. Então Deus precisou tratá-los no deserto. E desses todos que saíram do Egito, nesses 40 anos foram morrendo gente, foi morrendo. E desses então que tinham saído lá no dia da libertação, do êxodo de Israel, só 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Então esses 2 não reclamavam, esses 2 criam no poder de Deus. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida, porque ele bateu na rocha, que era símbolo de Jesus. Então era para ele falar com a rocha, para a rocha jorrar água, e ele, irritado com o povo, bateu na rocha. E quando ele bateu na rocha, então ele estava simbolicamente batendo em Jesus.
Então ele foi proibido de entrar na terra prometida. Mas Josué e Caleb entraram. Mas então imagine só, 40 anos caminhando no deserto. E num período desse, então, né, que eles tinham saído então do Egito, estavam no deserto, eles fizeram essas murmurações aqui que nós acabamos de ler. Então eles começaram a se queixar para Moisés e diziam assim: por que Deus não deixou nós morrer lá no Egito? Porque agora nós estamos aqui e não temos o que comer. Aí a ira de Deus se acende contra eles, né? Porque Deus dava. Imagine só, irmãos, aqui nós lemos a respeito do maná. O maná, que é o pão do céu, ou alguns chamam de pão dos anjos, mas era o pão que Deus enviava para eles todos os dias, para eles não passarem fome. No deserto não tinha padaria, no deserto não tinha supermercado, no deserto não tinha restaurante, e eles precisavam comer. E Deus alimentou eles por 40 anos. 40 anos eles comeram do maná. O que era esse maná? Nós lemos aqui, ó. Era como semente de coentro, no versículo 7. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência de bidélio. Sabe o que é o bidélio? Coentro, os irmãos conhecem, é um tempero, né? Dá de fazer chá, temperar a comida. Mas esse bidélio aqui era uma resina. Sabe aquelas balinhas de goma que a gente compra para comer? Tipo aquelas balinhas, uma resina, né? Que tinha gosto de óleo, azeite. Então esse pão que Deus deu para eles por 40 anos no deserto, era chamado de o pão dos anjos, ou o pão dos céus. E o povo era tão murmurador, tão reclamão, que eles se enfastiaram de comer maná. Imagina só. Deus dá o cardápio do céu para eles. Faz todos os dias descer o pão com orvalho. E eles iam lá, pegavam e comiam. Faziam daí, como nós lemos ali no versículo 8, ó, eles colhiam, moíam, né, num grau, ou seja, no moinho, ou pisavam no grau. O que é isso? O lugar onde eles moíam, né, no caso, a cevada, o trigo, aqui eles faziam com o maná. Daí coziam e faziam bolos. Então eles tinham comida em abundância, mas reclamaram. Reclamaram dizendo que estavam com saudade das cebolas do Egito. Olha só, um cardápio que ninguém mais tinha. Deus dava todos os dias. Só eles tinham aquele pão especial e ainda reclamavam. E aí pediram carne. E aqui no versículo 5, eles dizem assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, e repete de novo, e dos alhos. Então, porque ali fala de alho porró, né? Os irmãos sabem aquele tipo de alho. Então, e eles diziam então que no Egito eles tinham tudo isso. Eles tinham cebola. Por que Deus não deixou então eles morrerem lá? Que eles tinham carne, que eles tinham cebola, que eles tinham melão, que eles tinham comida em abundância. Isso aqui mostra para nós, irmãos, como as pessoas às vezes se acomodam na sua zona de conforto e não querem mudar de vida. Olha só, eles preferiam ter
o que comer e continuar apanhando, continuar sendo escravos, continuar não tendo nenhum dia para descanso, mas eles queriam ter ali as cebolas. E essa cebola do Egito, ela não é como a nossa cebola aqui. Eu até anotei aqui a qualidade dela para eu não esquecer. Ela é chamada de cebola do Egito ou cebola caminhante. E ela é um híbrido natural, que é um tipo de cebola que fica entre a cebola comum, que é essa nossa cebola, e a cebolinha verde. E ela tinha então um sabor muito forte, mais do que a cebola que nós conhecemos. E o pé dessa cebola chegava a 120 centímetros de altura. Centímetros, não metros, 120 centímetros de altura. E um detalhe, que ela não precisava por muitos anos ser replantada. Ela continuava todos os anos, não precisava replantar. Isso aqui nos ensina também o seguinte, pense bem comigo. Semana passada eu até estava cortando uma cebola lá para fazer comida, né? Peguei aquela cebola, mas que cebolinha ácida, já comecei a chorar na hora. Tem aquele ditado que diz, né? A mulher que chora cortando cebola é porque é ciumenta. Mas comigo não funciona isso, porque eu não tenho ciúme do pastor, nem um pouquinho. Mas assim, a acidez, ela faz chorar. A cebola faz chorar. A escravidão fazia eles chorar. Mas eles preferiam estar comendo a cebola do que estarem em liberdade. Então a cebola nos ensina isso. Agora olhe mais um detalhe aqui a respeito da cebola. Daí hoje eu estava lá também cortando cebola para fazer o almoço. Me lembrei que hoje eu ia pregar sobre isso aqui, né? E comecei a anotar. Quando você for cortar a cebola, para ela não te arder os olhos, é só você abrir a torneira. Quem é que já faz isso aqui? Isso. Então é só abrir a torneira, que aí não arde os olhos. Aí eu estava cortando lá e eu comecei a pensar, mas olha só, a Bíblia realmente nunca erra, né? A acidez da cebola, ou a cebola nos faz chorar. Aqui nesse texto, a cebola aqui então, é o símbolo do pecado, aquilo que faz chorar, aquilo que faz doer, né? Mas se está perto da água, não chora. O que nós podemos entender com isso? Quando Jesus nos limpa, Ele tira aquele ardido, aquela dor do pecado. Por quê? Porque Ele é a água da vida. Amém? Entenderam a correlação que eu fiz aqui? A cebola faz chorar, mas a água tira o ardido da cebola. Ou seja, Jesus, que é a água da vida, tira a dor do pecado, tira o ardido do pecado. Mas eles aqui preferiram as cebolas. Preferiram as cebolas do que a liberdade. Então, às vezes, a pessoa, quando vem para Jesus, né, ou seja, começa a frequentar uma igreja, é igual o povo aqui. Porque vem para Jesus achando que tudo vai ser 1000 maravilhas na sua vida. Que não vai mais ter problema, que não vai mais ficar doente, que não vai mais ter problema financeiro, que não vai passar por dificuldade. Não é nada disso. Mas as pessoas vêm achando que é assim, e daí quando surge o primeiro problema, dizem, não foi isso que me falaram, então eu não venho mais na igreja, não quero mais Jesus, estou continuando com o mesmo problema. Mas na verdade, não é assim que funciona. Quando nós viemos para Jesus, nós temos problema? Temos. Mas nós temos já a certeza da vitória. Amém? Então os problemas existem, mas nós já temos a certeza de que estamos do lado vencedor. Então nós não precisamos mais chorar porque vamos ser condenados. Quando nós estamos na presença de Jesus, nós choramos
por agradecimento pelo que Ele fez por nós. Então, quando o povo começou a reclamar, né, e dizer que preferia as cebolas, se compara hoje àquela pessoa que prefere o mundo. E olha só, antes de eu entrar nesse detalhe aqui, quero te falar a respeito do versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó: ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então eles enjoaram do maná e agora queriam carne e ainda diziam que estavam com saudade da cebola. Aqui na minha Bíblia diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Esse populacho ou o vulgo, o que a Bíblia está se referindo aqui? Está se referindo a ralé. Olha só, a Bíblia que está falando, irmãos, não sou eu. A ralé, a turba, a gentalha. Lembram do Kiko, do Chaves? Gentalha, gentalha. É a gentalha. Aqui, ó, versículo 4, né? E o populacho, ou a gentalha, a ralé, que estava no meio do povo de Israel, foi quem reclamou de saudade das cebolas do Egito. Foi aquele povo, né, como diz ali, o vulgo, ou seja, aquelas pessoas que só reclamam de tudo, que é mesmo a gentalha, não tem outra palavra para falar, é aquela gentalha. Ou seja, como eu digo sempre aqui para vocês, ninguém é melhor do que ninguém, mas tem pessoa que faz por merecer, né? Tem aquelas pessoas assim que não querem mudar de vida mesmo e agem da pior forma possível. Então é a Bíblia que está chamando aqui de gentalha, de populacho, não sou eu. Então aqui esses reclamaram. E nós não podemos ser assim, irmãos. Porque se nós formos murmuradores, além de estarmos louvando o diabo, porque quem canta, quem agradece, louva a Deus. Quem reclama, louva o diabo. Além de a pessoa estar louvando o diabo, a Bíblia vai estar chamando ela de populacho, ou de vulgar, ou de ralé. Então ninguém quer ser chamado assim, né? Graças a Deus nós não somos mais assim. Amém? Então olha só, o populacho reclamava, ou a gentalha, aquelas pessoas de mau pensamento, aquelas pessoas que nunca verem as coisas boas, só vê coisa errada. Também, estrangeiro também, que significa, o estrangeiro aí é aquele que não conhece a Deus, né? Também pode ser usado aqui, nesse populacho. Então veja só, e aí eles começaram a pedir carne. E Deus, eles iam para Moisés, Moisés ia para Deus. Sempre assim, eles iam reclamar para Moisés, Moisés ia orar a Deus. E daí no versículo 18, do mesmo capítulo 11, Deus responde assim, ó. Quando Moisés foi falar com ele, disse: o que eu vou fazer? Porque eu não tenho carne para alimentar esse povo, né? Só de homens, irmãos, 600 mil homens de pé. A Bíblia fala aqui no versículo 21, ó. Respondeu Moisés: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual eu estou. Dar-lhes-ei carne? Ele disse: como? De onde que eu vou tirar carne? No meio do deserto. E Deus falou o seguinte, no versículo 18, Deus disse o seguinte: dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Agora olhe só o que Deus falou para eles.
Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então, olha só, Deus falou para eles, usando as nossas palavras aqui, não mudando o sentido, mas só usando a nossa maneira de falar. Eles queriam carne, Deus disse: vocês querem carne? Então vocês vão ter carne, mas vocês vão comer até vomitar. Quando diz sair pelos narizes, quer dizer, vocês vão vomitar de tanto que vão comer. Só que não ficou só nisso. Eu já te explico mais ali no outro versículo. Então assim, irmãos, às vezes a pessoa insiste tanto com Deus que ela quer alguma coisa, e ela fica insistindo tanto, que Deus olha e diz: é isso que você quer? Então tá, eu vou te dar. Depois não reclame. Foi o que Deus fez aqui. Vocês querem carne? Então eu vou dar carne, mas vocês vão vomitar do tanto que vocês vão comer. Eles não se contentaram com o pão do céu, eles queriam carne. E Deus disse: eu dou, mas vocês vão se arrepender. Aí eles comeram, né? E realmente vomitaram, porque comeram muita carne. Aí no versículo 31 diz o seguinte: Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Codornas, né? Os irmãos conhecem as codorninhas? E as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. 2 côvados é mais ou menos 1 metro de altura. Então elas voavam assim, mais ou menos 1 metro de altura do chão. E eles pegavam com a mão, de tanta que tinha, era só estender a mão e pegar. E aí o que aconteceu? Levantou-se o povo todo aquele dia e a noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Então o que eles fizeram? Mataram as codornas e deixaram o sangue escorrer ao redor do arraial, ou seja, ao redor de todo o lugar onde eles estavam acampados e ao redor das suas tendas, então, né, ao redor do arraial. Escorreram o sangue porque Deus já tinha passado que eles não podiam comer com sangue. Então, isso aqui já falei várias vezes, aqui também. Quando você for matar uma galinha, um porco, uma vaca, seja lá o que for, deixa o sangue escorrer na terra. É na terra, irmãos, na terra. Não torce o pescoço da galinha, porque senão fica o sangue no pescoço, é animal sufocado. Deus não se agrada disso. Por quê? Porque no sangue está a vida. Então Deus não se agrada disso. Quando matar um animal para comer, é correto? Claro que é, serve de alimento e Deus permitiu. Mas corte o pescoço desse animal e deixe o sangue escorrer na terra. Certo? Amém? Isso aqui eles fizeram. Aí no 33 diz assim, estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, com praga muito grande. Olha só, Deus disse: vocês querem carne, vocês vão ter carne. Mas depois não reclame, vocês vão vomitar. E aqui está dizendo que a ira do Senhor se acendeu e ele feriu o povo com uma praga muito grande. Aí o que diz desse lugar? Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Quem eram esse povo? O populacho, ou o estrangeiro, ou a gentalha. Então eles morreram. E se enterrou nesse lugar aqui, Quibrote Ataavá.
O significado desse nome aqui significa túmulos do desejo. Esse nome, Kibrote Atavá, significa túmulos do desejo. Por quê? Morreram porque desejaram. Então, nem sempre um desejo é correto, né? E aquilo que eu estava dizendo antes. Então, às vezes a pessoa pede, Deus diz, tá bom, eu vou dar. Eu dou, já que você insiste tanto, mas você vai se arrepender. Isso Deus fez também com o faraó, né? Lá no Egito. Antes deles saírem, então, quando eles ainda eram escravos, você conhece a história, que Deus diz que Deus endureceu o coração do faraó. Na realidade, não foi Deus que endureceu para trazer morte e tragédia, não. É que Deus age em cima da atitude da pessoa. O coração de Faraó já era duro. Ele era um homem obstinado por poder, por adoração. Ele queria ser o líder que ninguém contestasse, né? Então o coração dele era duro. Já que o coração dele já era duro, Deus agiu em cima daquela dureza de coração do faraó. Então, por isso, né, é como se Deus tivesse dito, você não quer deixar meu povo sair? Então você vai ver o que eu vou fazer. O exemplo que eu sempre uso quando eu falo desse assunto. Você, às vezes, com teu filho, tua filha, sei lá, está com dor de garganta, né? O que eu sempre uso esse exemplo. Mas quer um sorvete. E você diz assim, não pode. Você tem que primeiro ficar curado da garganta, para depois você comer gelado. Aí a criança insiste tanto, que o pai ou a mãe diz, tá bom, você quer? Se entupa de sorvete. Coma até dizer chega. Depois não reclame. É isso que Deus faz. Fez com o faraó, fez com eles aqui e faz com muitos hoje. Porque às vezes a pessoa está obstinada em um desejo ali que é a cebola do Egito. Parece que se a pessoa não conseguir aquilo na vida, a vida dela não valeu em nada. Então insiste, Deus faz bem isso, tá bom, eu vou permitir. Depois não chore. Depois não se arrependa. Ficou entendido isso, irmãos? Amém?